Eu tava esperando essa semana aqui porque agora começou o WWDC, isso quer dizer que esse canal aqui agora vai bombar, vai ter muito conteúdo pra gente criar e eu tô muito empolgado com a parte de inteligência artificial que eles trouxeram. E foi muita coisa, tá? Então, para começar, nada melhor do que a gente falar sobre o novo Apple Foundation Model, que é o modelo de LLM que roda não só nos devices, nos celulares, nos computadores da Apple localmente, com total privacidade, como agora nós desenvolvedores temos também acesso ao Private Cloud Compute, que seria o modelo maior deles que roda na nuvem. E muita gente reclamou dos modelos da Apple, né? Então eles fizeram uma parceria com o Google e a gente achou que havia aí um Gemini, mas não foi exatamente isso. São modelos da Apple que meio que foram treinados a partir do Gemini ali, talvez os modelos destilados, mas não são de fato o Gemini. Eu fiz um vídeo lá pro meu canal principal onde eu falo sobre o Apple Foundation Model rodando na nuvem. A gente faz alguns testes, eu criei até uma aplicação para isso, mas nesse vídeo aqui a gente vai ver ele rodando localmente e vai ver que mesmo ele sendo pequenininho, digamos assim, que agora ele é um pouco maior, tem várias versões, a gente vai falar das versões rapidamente, só que mesmo ele sendo pequeno, ele pode ser útil e a gente vai ver uma aplicação interessante dele aqui. Vamos lá para a tela. Então beleza, terceira geração Apple's Foundation Models. E aqui a gente tem o seguinte, ó, toda a família nova de modelos, a gente está na terceira geração, como está escrito ali. Então é o AFM Apple Foundation Models 3. E a versão menorzinha é a versão Core. Essa daqui é a versão que vai estar em aparelhos celulares mais antigos, ou até máquinas mais antigas. E quando eu falo mais antigas, acabou pegando alguns devices da geração atual, tá? Por quê? Porque esse daqui é um modelo de 3 bilhões de parâmetros. O modelo acima dele, como a gente pode ver aqui, tem 20 bilhões de parâmetros. Então o modelo de 20 bilhões de parâmetros precisa de muito mais memória RAM para rodar do que o modelo de 3 bilhões. E aí, para esse modelo maior, ficou de fora, por exemplo, o MacBook New, né? Ele ainda vai ter Apple Intelligence, mas vai ser esse modelo de 3 bilhões. Outro device atual que ficou de fora foi o iPhone 17. O base não tem a memória necessária, que seria 12 GB de memória unificada, então ele ficou de fora também. E a galera no Twitter está enlouquecida porque estão dizendo que o iPhone 16 foi marketeado como um device feito, né, do zero para rodar IA. Né? E aí não roda o melhor modelo local da Apple. Tecnicamente sim, mas por outro lado ele continua rodando IA, continua rodando o Apple Intelligence, mas vai ser esse modelo menor. Além disso, a grande novidade é que agora a gente, como desenvolvedor, consegue colocar nas nossas aplicações o modelo da nuvem, que é o modelo maior deles, né? Esse daqui, inclusive, é o mesmo modelo que a própria Apple utiliza. A Siri, por exemplo, vai utilizar esse modelo aqui que a gente vai ter acesso também. Isso é muito legal. Ele vem em dois sabores, né? Cloud e Cloud Pro. A gente fez testes lá no meu canal principal, se você quiser depois assiste o vídeo lá. E eu não consegui acessar o Cloud Pro diretamente, assim, bem claro que eu estava acessando o Cloud Pro. Eu acredito que, pela descrição aqui, que ele é feito aqui para pensamento complexo, eu acredito que basta a gente usar modelo na nuvem e colocar o reasoning, né, o pensamento para deep, profundo, que a gente já estaria acessando o Cloud Pro. Depois você assiste lá. Tem também agora o novo gerador de imagens, que também roda na nuvem, mas eu vou deixar isso para um outro vídeo. Vamos focar aqui em cima, tá? Então a gente tem o AFM 3 Core, AFM 3 Core Advanced. O 3 Core ele é um modelo de 3 bilhões de parâmetros. Ele é um modelo relativamente pequeno que funciona em praticamente qualquer device a partir do iPhone 15. Então todos os aparelhos que tinham acesso à Apple Intelligence vão continuar tendo acesso usando esse modelo aqui. Mas tem uma novidade, tá? Esses modelos eles passaram a ter capacidade de visão também. Então agora eles conseguem entender imagens. E isso é muito legal, a gente vai testar isso aqui. Agora a diferença para o Advanced é que ele agora é um modelo de 20 bilhões de parâmetros, tá? Então aparelhos maiores com 12 GB a partir do M3, por exemplo, já vão rodar ele. Então Mac Mini M4 com 16 GB vai rodar esse modelo maior. iPhone 17 Pro vai rodar esse modelo maior. iPads com M4 vão rodar esse modelo maior, Apple Vision também. Hoje eu vou rodar aqui no Mac Studio M3 Ultra. E quanto mais potente o computador, mais rápido ele fica também. Mas o que é interessante desse modelo é que ele é um modelo de 20 bilhões de parâmetros, mas ele é um Mixture of Experts. Então ele só ativa de 1 a 4 bilhões de parâmetros. E ele ativa de uma forma diferente. Normalmente o modelo Mixture of Experts, ele vai ativar os experts para cada token. Então ele vai mudando os experts que ele precisa para cada token que ele gera. Aqui é um pouco diferente. É como se ele tivesse todos esses bilhões de parâmetros ou vários experts à disposição, mas quando viesse um prompt, ele definisse qual que é o time que vai trabalhar aquele prompt inteiro, não token a token. Com isso, você tem uma performance maior, mas eu acredito que se a gente comparar esse modelo com o modelo Mixture of Experts de 20 bilhões de parâmetros, com
3, 4 bilhões de parâmetros ativos, vai ter um pouco menos de qualidade por conta desses experts meio estáticos ali. Ele basicamente funciona como se fosse um modelo de até 4 bilhões de parâmetros denso, só que variável. Para cada prompt ele escolhe um time diferente. Mas bem, vamos colocar a mão na massa agora. Eu criei um app para a gente testar um modelo na nuvem, eu rodei lá no meu canal principal, mas hoje a gente vai rodar isso aqui de uma forma um pouco diferente. Com o macOS 27, a gente tem acesso agora ao Apple Foundation Model via linha de comando. Então se eu digitar aqui, ó, FM, a gente pode ver que a gente tem acesso aqui ao nosso Foundation Model. Então eu posso fazer perguntas para ele. Então, por exemplo, FM, respond. Vou começar com o básico, olá. E aí ele me respondeu aqui, olá, como posso ajudar? Aqui a gente está usando o modelo on-device, tá? Que é o default. Se a gente quisesse o modelo na nuvem, eu poderia simplesmente colocar aqui, ó, model PCC. PCC? Estranho. E aí, agora a gente estaria usando o modelo na nuvem, mas acaba que é a mesma resposta, porque é olá, né? Uma outra coisa que a gente consegue fazer interessante também é criar um chat. Então, basicamente, FM Chat, agora a gente está dentro de um chat com o nosso Apple Foundation Model. A diferença é que aqui no chat ele vai pegar todo o histórico e levar em consideração. A gente não vai precisar ficar repetindo. Lá é one shot. Então, o que a gente bota no prompt é o que ele entende. Se a gente for para o próximo prompt, tudo aquilo que a gente falou antes morre. Aqui não, aqui se mantém. Então, eu vou perguntar aqui para ele, ó, me indique 4 jogos de luta para PlayStation 5. Beleza, indicou aqui 4 jogos, tá? Esse último aqui ficou sem formatação, mas tudo bem. Aqui agora eu posso continuar, ó, desses, qual o melhor? E aí ele deu uma resposta clássica, depende, né? E aqui ele explicou um pouco mais sobre cada jogo e deu uma recomendação aqui no final. Então, perfeito, show de bola. Se eu quiser limpar a sessão aqui, ó, eu dou um /clear. Então é bem interessante isso aqui, é bem um chat de linha de comando mesmo. Se eu quiser sair, eu venho aqui e saio. Mas vamos lá, por que isso daqui é importante? Por que eu acho interessante demais isso aqui? Porque imagina o seguinte, eu tenho um texto que eu quero colocar no arquivo, eu quero criar um arquivo com texto, mas eu esqueci como que é o comando aqui no CLI que eu faço isso. Então eu posso perguntar para ele, ó, FM respond. Ó, eu expliquei até demais para ele aqui, eu tenho um texto, quero criar um arquivo chamado ideias.txt no CLI, qual que é o comando? E aí ele me deu aqui o comando para criar o arquivo. Nesse caso aqui, ó, se eu tentar continuar, já quero criar com o texto. Ele não vai entender do que eu tô falando, tá vendo? Ele se perdeu totalmente. Por quê? Porque eu não tenho histórico como eu tenho no chat. Então aqui eu vou precisar melhorar o meu prompt, já com o texto. Então, uma vez que eu adicionei esse detalhe aqui, ele me deu a resposta que eu estava procurando de fato. Então aqui eu consigo pegar esse texto, ó, se eu fizer isso aqui, copiar e colar agora, eu tenho um arquivo ideias.txt com o texto que eu defini. Excelente se a gente esqueceu um comando, fez alguma coisa, ou precisa de uma resposta rápida. Se a gente precisar de um vai e volta, aí a gente vai ter que ir para o chat ali, mas também consegue resolver algumas coisas. Deixa eu limpar a tela aqui. Lembra que eu falei que esse modelo agora consegue enxergar a imagem? Pois é, com essa habilidade a gente consegue abrir um leque de possibilidades aí. A propósito, tudo isso daqui você pode usar com Swift na sua aplicação, tá? Eu tô te mostrando aqui via linha de comando porque eu acho que é uma forma diferente da gente ver e também tem muita utilidade isso aqui se você souber o que tá fazendo. Então aqui eu tenho esse cardápio, eu vou passar para ele esse cardápio, vou pedir para ele me trazer o que a gente tem nesse cardápio de sanduíches. Eu nem vou passar sandubas aqui porque eu quero que ele consiga fazer esse link. Então para fazer isso, FM respond, vou mandar aqui o meu prompt, quais os sanduíches desse cardápio. E aí eu preciso passar minha imagem. Para passar a imagem eu vou, ó, traço image, bem fácil, tá? E aí eu passo aqui o endereço da imagem e pronto. Ó, os sanduíches são queijo, misto e vegetariano. E aí ele trouxe os preços para mim também, R$13,50, R$17,50, R$20,90. É isso mesmo? R$13,50, R$17,50, R$20,90. Exatamente isso. Então ele conseguiu ler a imagem, analisar que sandubas era sanduíche e retornou exatamente o que eu esperava. Beleza. Agora que eu sei que ele consegue fazer isso, a gente vai dar um passo a mais. E é aqui que fica extremamente poderoso. Por quê? A gente está usando via linha de comando, mas como eu falei, a gente pode usar dentro de uma aplicação Swift também. Mas tem uma terceira forma de usar, que seria com Python. Então, tudo isso que a gente está fazendo aqui, você poderia colocar no script Python. A gente não vai fazer nesse vídeo, se você quiser eu faço um outro vídeo mostrando isso. E a propósito, se inscreve aqui no canal, porque eu vou fazer mais vídeos
inclusive sobre o Apple Foundation Models, mostrando como utilizar isso dentro de uma aplicação com Swift, tanto a versão local quanto a versão em nuvem. Então se inscreve aqui para não perder e deixa também o hype aí que mostra para outras pessoas esse vídeo, beleza? Então vamos lá, o que a gente tem até aqui? Eu consigo fazer perguntas para ele, consigo fazer com que ele enxergue imagens e eu tô no terminal, né? Eu tô aqui na linha de comando, então eu posso fazer tudo que a linha de comando me permite aqui. Isso me dá uma ideia. Eu tô aqui na minha pasta desktop, se eu listar os arquivos aqui, a gente vai ver que eu tenho um monte de screenshot, né? Só que eu não faço a menor ideia do que são esses arquivos, porque todos têm o mesmo nome. Se eu quiser renomear eles, eu vou precisar abrir um por um. Ou melhor, precisava, porque agora eu não vou precisar mais. Eu criei esse script aqui, ó, que vai procurar todos os arquivos que tem screenshot maiúsculo ou minúsculo, vai usar o Foundation Model, o responde dele, para gerar uma descrição do nome do arquivo. E aqui tem todas as instruções de como que ele deve responder, né? Então ele vai responder basicamente com o nome do arquivo separado por hífen. E a gente vai passar cada uma das imagens aqui, né? Então ele vai conseguir ler essas imagens e trazer um nome de arquivo que seja interessante. Esse script aqui está imprimindo na tela, no final, o nome do arquivo original e o nome do arquivo depois de analisado pelo Apple Foundation Model. No nosso caso, a gente vai fazer o seguinte, eu vou trocar aqui para MV, porque ele vai renomear esses arquivos. Então, basicamente, vou pegar aqui, ó. Só que aqui eu vou, antes de rodar, vou tentar fazer uma modificação aqui para pegar... Ó, eu não tenho nenhum arquivo com ele minúsculo, então, sabendo disso, eu posso tirar essa parte. E eu vou tentar colocar aqui um .png, porque aí eu pego só os arquivos que terminam com PNG, tá? Então vamos rodar aqui, vamos ver se vai funcionar. Eu talvez pudesse ter colocado um eco, deixado o eco para ver ele modificando, né? Inclusive vou fazer isso, vou dar aqui ó, um Command C, vou dar um ls para ver se ele já modificou alguma coisa. E eu já tô vendo que ele já modificou algumas coisas aqui, ó. A gente tem menos arquivos screenshot agora, tá? Então vou dar um clear, vou dar um ls pra gente ver todos os arquivos. Vou colocar o meu script aqui novamente, só que aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, antes de mover, eu vou dar aquele eco, e aqui eu tinha modificado, né, colocado aqui .png e tirado essa parte aqui. Pronto, aqui eu tenho ele ajustado com o eco agora para a gente conseguir enxergar, e agora a gente vai ver toda vez que ele modificar ali, ó. Então aqui modificou, tá vendo? Ó, a gente está vendo ele fazendo em tempo real para cada arquivo. Então demora um pouquinho para ele precisa ler, identificar, gerar o texto e trazer de volta. Então aqui, por exemplo, a Zelda 5060 Ti. Pô, fica muito mais fácil se eu quiser buscar algumas dessas coisas, tendo agora um nome que faça sentido. Ó, lá pro canal principal eu testei uma Intel Arc B70. E se eu quiser as imagens desse vídeo, eu posso pegar aqui, ó. A propósito, depois eu posso rodar um outro script. Aqui ele, inclusive, tem alguma coisa que ele não gostou, não. Guardrail foi ativado. Mas eu posso depois fazer um outro script aqui para categorizar cada uma dessas imagens e separar em pequenas pastas, por exemplo, e assim eu consigo organizar automaticamente. Então esse é um pequeno exemplo de como a gente pode utilizar o Apple Foundation Models local ou na nuvem, incluindo para criar automações, né, ou scripts. A gente basicamente não usou linguagem de programação para nada aqui e mesmo assim conseguiu fazer uma tarefa. Muita gente acha que modelos pequenos são burros, só que na verdade, se você utilizar eles do jeito certo, utilizar eles para tarefas bem específicas, eles se saem muito bem. Então você vai precisar de certas estratégias. Por exemplo, aqui eu pego cada arquivo, leio o arquivo, gero o nome e substituo o nome. Se eu tentasse entregar para ele todos os arquivos de uma vez, eu ia estourar a capacidade de contexto desse modelo. E aí eu podia pensar, poxa, esse modelo não serve para nada. Então, se eu quisesse, por exemplo, categorizar todos esses arquivos, se eu tivesse contexto suficiente, talvez eu pudesse mandar todas as imagens. Mas sabendo que eu não tenho, eu preciso trabalhar em cada imagem separada, e aí depois eu pego o texto gerado, poderia até para cada imagem já trazer ali uma descrição um pouco mais complexa, um pouco mais completa, e aí sim eu poderia pegar a descrição de todos os arquivos, porque não são tantos assim, e a partir daí categorizar eles. Então olha só como a diferença de estratégia pode tornar um modelo, mesmo pequeno, muito útil. Se você quiser saber mais sobre isso, eu vou falar mais sobre isso essa semana e nas próximas semanas. Já se inscreve aqui nesse canal. Agora, se você não é programador ainda, você quer começar a aprender a programar, quer começar a aprender a criar aplicativos, a gente tem um curso de Flutter feito para total iniciante. Não precisa saber nada de programação, você vai aprender toda a base lá. E esse é um curso feito para quem quer entender os conceitos de fato desde o
do zero. Sabendo os conceitos, você consegue criar basicamente qualquer coisa de forma performática, o que vai evitar muitos problemas futuros se você estiver tentando fazer algo que você não faz ideia de como funciona. Então vou deixar o link para ele na descrição. Se você quiser ver o vídeo que eu gravei lá para o AI Prog BR sobre o Apple Foundation Model rodando na nuvem, dá uma olhada nesse vídeo aqui. Agora, eu estou preparando uma nova versão de um vídeo de como que você pode colocar um modelo do Hugging Face na sua aplicação. Mas eu já fiz um vídeo aqui para o canal usando o MLX para isso. Então dá uma olhada nesse link aqui, ó. É isso aí, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Valeu!